Olá, você tem medo desse coronavírus? Ou de algum outro mal que existe por aí? Você já pediu a Deus para tirar uma ameaça ou uma dificuldade da sua vida e Ele não tirou? Alguma vez você perdeu as suas esperanças de uma vida melhor, de ser uma pessoa melhor? Meu nome é Mário Maeda, da Igreja Metodista Livre da Liberdade. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho que está no livro de Números, capítulo 21, versículo de 4 a 9. Fala sobre a serpente de bronze. E eu gostaria de ler e fazer uma correlação com essas questões que eu acabei de fazer. Vamos ler. Partiram eles do monte Or pelo caminho do mar vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por esta palavra. Nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor nos abra o entendimento para que a gente aprenda, para que a gente aplique, Senhor, em nossas vidas essa tua palavra, esses ensinamentos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O povo de Israel estava no final da sua jornada de 40 anos no deserto, saindo do Egito em direção a Canaã, a terra prometida. Eles tinham acabado de guerrear com os cananeus e vencer os cananeus. Estavam cansados. E eles iam contornar, naquele momento, o deserto, o território de Edom. E ficaram impacientes e recomeçaram a murmurar. Por que recomeçaram? Porque desde que saíram do Egito, era a 11ª vez que eles estavam murmurando. Eles presumiram que Deus e Moisés tiraram eles do Egito para morrer no deserto. Falando em presumiram, no domingo passado a mensagem do pastor Carmo falava sobre presunção. E é o que o povo de Israel estava fazendo naquele momento. Tudo que eles falaram que Deus e Moisés tiraram eles do Egito para morrer no deserto não era verdade. E ainda eles completaram: e nós detestamos essa comida miserável. Realmente é difícil andar no deserto. Eu imagino que é bem complicado. Não tem pão, não tem água. Eles têm razão, não tem pão, não tem água, mas Deus proveu todas as necessidades deles: pão, água, comida, sombra durante o dia, fogo para aquecer durante a noite. Deus estava com eles o tempo todo e providenciava tudo o que eles precisavam. Então não é verdade. Eles tinham outro motivo para estarem murmurando. Gente, como eu me identifiquei com esse povo na sua impaciência e rebeldia? Nós podemos tirar muitas lições desse trecho, mas eu vou me deter em 3 coisas que Deus fez como resposta a essa murmuração. A primeira delas, a primeira resposta de Deus ao povo, é que ele enviou serpentes venenosas, está no versículo 6. Quem fosse picado morria por causa do veneno. Era uma ameaça, um perigo constante na vida deles, a partir daquele momento.
Deus tirou o povo da sua zona de conforto. Então, rapidinho eles se arrependeram e foram falar com Moisés. Moisés, eu tenho medo de cobra venenosa, eu tenho medo de serpente, né? Eu não quero morrer. Ora para Deus tirar essas serpentes daqui. Assim como as serpentes eram uma ameaça de morte para eles, hoje há muitas serpentes, ameaças em nossa vida que podem levar a gente à morte. Ameaças como o Covid-19, outras doenças, a dengue, né? Situações de perigo, violência. E a nossa oração a Deus é a mesma que o povo de Israel fez. Livra-nos desse mal, livra-nos desse vírus, livra-nos dessa ameaça, tira isso de perto de mim. Não é essa a oração que a gente faz, né? Então, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, não é? Além dessas ameaças que nós acabamos de citar aqui, há uma ameaça constante que nós temos que considerar e a gente não está percebendo, que é o pecado. O pecado também nos leva à morte. O povo pediu para tirar as serpentes, pediu para Deus tirar as serpentes. Qual foi a resposta de Deus? Segunda resposta: o Senhor não tirou as serpentes venenosas. Teriam que conviver com elas. Como se vive com serpente ao seu redor? Por favor, notem que não é para confundir serpente aqui com pessoas, tá? Vamos falar das serpentes, das ameaças, né? Não são pessoas. O tempo todo a gente tem que estar atento. O tempo todo tomando cuidado, né, para não ser mordido por uma serpente. Você não podia se distrair. Aliás, se a gente conviver com serpentes, a gente nunca pode baixar a guarda. A gente tem que estar sempre atento, evitando os lugares onde elas se escondem, desviando delas. Ou seja, a gente tem que vigiar sempre. Essa é a condição, né, para você poder conviver com serpentes. Deus não poderia ter tirado as serpentes do meio do povo de Israel? Poderia, né? Claro que poderia, mas Deus não tirou. Por que será? Eu creio que se Deus tivesse tirado essas serpentes, logo eles iam se esquecer. Logo eles voltariam para sua zona de conforto e começariam a murmurar novamente. Tirar as serpentes do meio deles é como tirar as consequências do erro deles. Mas Deus tratou da raiz do problema e não da consequência. E tratou porque eles se arrependeram. Se arrependeram do erro deles. A serpente fazia com que eles lembrassem desse erro. A serpente trazia à memória esses erros. Da mesma forma, Deus pode tratar a nós dos nossos erros, dos nossos pecados, na raiz. A terceira resposta de Deus para o povo está no versículo 8. O Senhor providenciou a cura. Versículo 8 diz assim: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Então Moisés ele fez uma serpente de bronze e colocou no poste. E quando alguém era mordido por uma serpente, bastava olhar para a serpente de bronze e permanecia vivo. Notem que quando a ordem do Senhor de olhar para a serpente era obedecida, eles permaneciam vivos, como o Senhor prometeu. Assim, Deus providenciou uma forma de livrá-los, né, da morte quando eram mordidos por serpente. Então é importante notar aqui que não era a serpente de bronze que curava, mas sim o Senhor, quando a sua ordem era obedecida. Da mesma forma, Deus providenciou cura para nós,
também condenados à morte por causa do pecado. Ele nos livrou da morte através de Jesus, levantado numa cruz. A serpente levantada em um poste. Mas o que tem a ver a serpente de bronze com Jesus? No livro de João, capítulo 3, versículos de 14 a 15, Jesus disse assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Mas a serpente não está associada à morte? Não está associada ao pecado? Em 2 Coríntios 5, 21, está escrito assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Em Gênesis, a gente vê que a serpente, que é Satanás, era a causa da morte física e espiritual do homem. Mas Deus nos livrou da morte através de Jesus Cristo, que foi levantado na cruz, no poste, assim como a serpente de bronze. Amados, Deus cuidou do povo de Israel durante toda a sua jornada no deserto, durante os 40 anos, e muito além ainda depois, antes e depois. Deus estava presente como sombra nos dias escaldantes no deserto, à noite como fogo para iluminar e aquecer do gelo, do frio no deserto. Deus proveu o povo com água, com comida, com sandálias que não se desgastavam. O tempo todo Deus estava com eles. Isaías 65, 2 está escrito assim: o tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. Essa parte da história nos revela como é a natureza e a índole, não somente desse povo, mas da raça humana, da nossa natureza, da nossa índole. Mesmo assim, o tempo todo, Deus estende as suas mãos para nós. Pode ser que Deus não tire essas ameaças da nossa vida. Pode ser que a gente tenha que conviver com essas ameaças para nós aprendermos a viver com elas, para nós aprendermos a obedecer a Deus, para sermos tratados na nossa presunção, na nossa rebeldia e desobediência, para vivermos melhor, para sermos pessoas melhores, sem medo dessas ameaças. Vamos orar. Querido Deus, muitas vezes nós não percebemos que vivemos e convivemos com ameaças na nossa vida o tempo todo. E uma delas, a principal delas, é o pecado. Uma ameaça que pode nos levar à morte. Mas nós queremos a Deus agradecer, porque o Senhor sempre, o tempo todo, estende a sua mão para nós. Muito obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor nos livra da morte. Ajuda-nos, Senhor Deus, a caminhar contigo, a perceber o tempo todo que o Senhor está conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado.